Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui, ó. Em uma semana, dona da marca Piraquê perde 718 milhões na B3. Bom, essa notícia é interessante porque ela mostra um pouco dos efeitos aí da guerra entre Ucrânia e Rússia em algumas empresas brasileiras. E aí eu vou, conforme foi acontecendo, foram se desenhando aí os efeitos mais claros, eu vou mostrando aqui para vocês no BTC News. E também ela fala sobre uma empresa que a gente analisa no nosso curso de pricing, que é a M. Dias Branco. Então, se você gosta do nosso conteúdo, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar esse conteúdo com pessoas que possam fazer bom uso das nossas análises, a gente agradece. Legal. Então, ó, essa notícia foi divulgada sexta-feira e ela coloca o seguinte highlight. Dependente do trigo, M. Dias Branco enfrenta alta de consumo com a guerra. Legal. Então, a gente sabe que lá, naquela região, tem muita produção de trigo, etc. E isso daí, eventualmente, vai fazer o preço da commodity mundial subir. E que, consequentemente, dado que a M. Dias Branco ela depende bastante dessa commodity, isso vai influenciar aí, de alguma forma, nos resultados. O mercado ele sempre trabalha antecipando esses impactos, e aí já aconteceu. Então, ó, vamos mostrar aqui, ó. Eu peguei aqui, dentro dessa própria notícia, ele mostra, né? Então, no dia 24 de fevereiro de 2022, a M. Dias Branco, o valor dela de ação estava 22.800 22,89 e aí caiu para R$ 21,63 quando você faz a continha pelo market cap dá 7,3 bilhões aí de queda. Legal. Tá? Então, aumento de custo, consequentemente diminuição de rentabilidade, e isso daí vai diminuir free cash flow futuro, que consequentemente vai pegar no enterprise value e no market cap da companhia. Perfeito. Tá? Nada do que a gente já não conhece ali de valuation dentro das companhias e de como funciona o mercado. Só que quando a gente pega um histórico um pouquinho, mas bem pouquinho maior, a gente percebe que a queda ela é muito maior. Aqui, ó. Eu peguei aqui a cotação da M. Dias Branco lá no começo de fevereiro. Então, ó, lá no dia 9 de fevereiro, a ação estava R$ 24,40. Agora, a real time está 20,28, ou seja, uma queda de 18,9%. E faz o market cap do negócio ser 6,78. Legal. Tá? Então, assim, o efeito foi até maior do que esse. Eles pegaram um período de curto só quando foi oficializado ali a invasão. Mas o mercado antecipa. Então, se você percebe que está tendo alguma tensão ali entre Ucrânia e Rússia, você já tenta se posicionar e ver as perspectivas para os ativos que você tem em carteira. Legal. Vamos entender como que o trigo ele é tão significativo aí nos resultados da M. Dias Branco e vamos entender também como que a M. Dias Branco vai conseguir, ou está tentando, ou quais são as alternativas para tentar se segurar aí dentro dessa tendência. Bora! Então vamos lá. Eu peguei aqui os resultados do terceiro trimestre de 2021, que foram os últimos que eles divulgaram. Eles vão divulgar os próximos, acho que semana que vem. E aí, se eventualmente eles divulgarem alguma coisa importante aí que mereça um update, eu faço aqui. Legal? Então, ó, vamos pegar aqui a receita dos primeiros 9 meses de 21. Houve um aumento de 1,9, 1,8% aqui de receita para 5,6 bilhões de reais. Só que volume caiu, quase 20% aqui de queda de volume. Estão vendo aqui? Legal? E eles quebram aqui entre biscoitos e massas, né? Market share caiu também. Isso estrategicamente não é bom, porque teoricamente você está perdendo participação de mercado para algum concorrente. Ah, isso não é bom. E a queda do lucro líquido foi preocupante, 36% de queda. E aí eu vou explicar para vocês um pouco do trade-off que você tem, né, entre precificação e volume e como que você vai trabalhar isso em termos de competição e em termos de diluição de custo fixo. Por quê? Porque a M. Dias Branco, ela tem muito custo fixo. Ela produz as coisas que ela vende. Dado que você tem muito custo fixo, se você tem alguma queda de volume, né, ou nível de ocupação da sua fábrica, o custo unitário ele tende a subir porque ele vai absorver todo aquele custo em menos unidades. E aí você precisa entender qual que é a melhor estratégia de precificação. Se é você aumentar o volume com uma margem a princípio, né, menor, margem bruta que eu digo, né? Ou eventualmente, né, você trabalhar com apesar que aqui nesse caso o custo ele é influenciado diretamente com a fábrica, então nem isso, né? Então teoricamente você vai fazer a análise por elasticidade. Então, se você aumenta o preço, você perde volume. Legal, tá? E aí você vê, essa perda de volume, ela compensa, né, você trabalhar com um preço maior, e aí você vai ver toda essa diluição de custo fixo. E tem a parte estratégica também. Ó, em termos de EBITDA aqui, ó, a margem EBITDA caiu de 14,1 para 8,9. O que está aparecendo aqui é que talvez, a gente ainda não analisou a parte de precificação, mas a rentabilidade, a performance operacional do negócio está caindo. Vamos lá?
Então vamos começar aqui a analisar alguns pontos. Primeiro, vamos ver qual que é a representatividade aí do trigo em relação ao custo de matéria-prima total. Então, ó, a matéria-prima total deles nos primeiros 9 meses foi de 2,9 bilhões de reais. Legal. Olha quanto que representa o trigo. 1,8, quase 1,9 bilhões. Daí 63, 64% do custo total de matéria-prima. Que em relação ao custo total, a gente vê aqui, né? Então, ó, o custo total aqui dá 4,3. Então é interessante que a gente percebe que só em matéria-prima representa 63, 64% ali do custo total. Então, vai ter um impacto forte o aumento do custo da matéria-prima aqui, no custo total de produção da empresa? Com certeza. Com certeza. Né? No custo, no CPV total. Então, a gente já percebe qual que é a influência aí do trigo. E é isso que o mercado está precificando no valor da ação. E qual que é o problema? O problema é esse, ó. A gente percebe que o trigo, quando a gente pega aqui uma evolução de preço de mercado, o amarelinho é o preço de mercado. O azulzinho é o preço de aquisição aqui da M. Dias Branco. Você percebe que a oscilação de mercado é muito maior do que a oscilação do preço, né, que a M. Dias Branco consegue adquirir o trigo. Então, são dois fatores que fazem a M. Dias Branco conseguir suavizar um pouco essas oscilações de mercado. Primeiro que ela faz contrato futuro. Então, ela já trava preços ali de entre 2 e 4 meses, é o que está escrito ali dentro do relatório de administração da empresa. Beleza. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ela é minimamente verticalizada. Então, ela tem uma verticalização na parte de produção de farelo de trigo, que vai ser utilizado eventualmente na parte de biscoitos e massas que ele vai utilizar. Legal, então são dois efeitos aí que você consegue suavizar um pouco essa oscilação de mercado. Primeiro, contratos futuros. Segundo, a parte de produção. Mas vocês estão vendo aqui que nos últimos trimestres aqui, até o valor estava bem comportado e começou a dar uma subidinha aqui no terceiro trimestre. Aqui, setembro já estava $285. O que aconteceu quando começou a guerra ali entre Rússia e Ucrânia? Peguei aqui ó, uma notícia de sexta-feira da Isto É, falando um pouco sobre precificação de trigo. Então, ó, era 285, né, pessoal? Estava sendo comercializado lá em Chicago $415 a tonelada. Então, olha lá, de 285 para 415. Isso daí vai influenciar, como a gente viu, mais de 60% no custo da matéria-prima, que é super significativo em termos de custo de mercadoria vendida do negócio. Entenderam? Tá? Então, é isso que está acontecendo. Quando eu pego aqui os contratos futuros, aqui no mercado internacional, eu peguei aqui novembro de 21 e agora como que tá? Houve uma oscilação de 67,47%. Então, um aumento de custo ali na veia, nessa parte. Aí uma coisa que vocês podem me perguntar é o seguinte, pô, Renato, mas eles não fazem produção própria? Eles fazem. Inclusive, ó, peguei até aqui um gráfico aqui, ó, farinha de trigo. De tudo que eles produzem que necessita de farinha de trigo, 99,7% é atendido pela própria produção. Essa é a vantagem de ser verticalizado. Então, tudo que você produz, você já usa ali na sua produção. Só 0,3% é de origem externa, tá vendo aqui? Ó? Legal. E a produção de farinha de trigo deles não é, ou seja, existe um excedente de produção de farinha de trigo. Ou seja, a produção de biscoito e massas não é suficiente para pegar tudo. Então, ó, 68,4% aqui no terceiro trimestre de 21, ele foi destinado essa produção de farinha de trigo para a própria produção da M. Dias Branco. 31,6% foi vendido para mercado. Então, olha que interessante. Você fala assim, Renato, então quer dizer que eles estão tranquilos em relação a isso, né? É mais ou menos. Por quê? Porque, lembra, se você é uma empresa verticalizada, acontece que nem com minério de ferro, né? Eu vou falar como que é minério de ferro, vou explicar aqui como que funciona. Então, ó, o preço do minério de ferro também sobe, desce, né? E agora tá subindo pra caramba. O que acontece? Vamos pegar a CSN, por exemplo. Companhia Siderúrgica Nacional. Ela pode pegar o minério de ferro, transformar em aço e vender isso para o mercado. Legal. Essa produção verticalizada tem um ROIC, um Return on Invested Capital. Aí ele vai fazer uma conta. Ele fala assim, ó, com o preço alto do minério de ferro, qual que é o ROIC de eu só produzir minério de ferro e vender isso para o mercado? Legal. O ROIC é muito maior. Legal. Então, talvez faça mais sentido eu vender o minério de ferro bruto para o mercado do que eu produzir aço em cima desse minério de ferro. Então, tem algumas tomadas de decisões operacionais que vão levar em consideração muito isso, oscilação do preço da commodity no mercado internacional. Legal. Por quê? Porque se eu fizer o aço com esse minério de ferro, o custo do minério de ferro vai ser isso, o custo de oportunidade. Eu podia ter vendido no mercado a um preço alto, agora eu estou usando para fazer aço. No caso da CSN. No caso da M. Dias Branco é mais ou menos a mesma coisa. Eu falo assim, eu posso vender o trigo para mercado, legal.
Ou eu posso, eventualmente, né, transformar esse trigo aqui em produção própria para conseguir fazer bolacha, massas, etc, né? Então, essa produção própria, ela não segura, né, ou não deixa blindada em Dias Branco essa oscilação de preço. Por quê? Porque se ela pegar essa farinha de trigo e colocar na produção, o custo vai ser um custo de custo de oportunidade. Então, esse que é o ponto essencial aqui dessa análise. Então, por mais que ela tenha uma produção verticalizada, ela vai ser impactada pelo preço do aumento do preço do trigo? Com certeza, tá? Uma coisa boa é que essa unidade, esses 31% aí que eles vendem, vai ter uma margem mais alta? Provavelmente sim. Então você vai reposicionar o preço, né, do farelo de trigo no mercado e esses 31 aí vão ter uma rentabilidade um pouco maior. Mas 386 milhões aqui de reais no trimestre de venda de farinha e farelo de trigo representa muito pouco da receita total do negócio. Dá uns 13, 14, acho que não chega a 15% aí de representatividade de receita. Então, o aumento de margem que você vai ter nesses 15% não vai compensar o aumento de custo dos outros 85% ali da sua venda. Então, esse que é o problema. Legal, tá? Então, olha qual que é a encruzilhada aí que a M. Dias Branco ela tá. O que eu vou fazer? O custo vai aumentar, isso é certeza absoluta. Repasso isso para o preço ou não repasso? Bom, eles já estão fazendo esse repasse nesses últimos meses. Como que você sabe isso, Renato? Vamos pegar aqui nos financials, ó. Eles têm aqui as 4 principais unidades de negócio deles: biscoito, massa, farinha e farelo, margarina e gordura. Legal? E a gente tem aqui nos primeiros 9 meses qual foi a receita de cada um. Isso daqui a gente não vai ver, a gente vai ver esse cara aqui, ó. Peso, volume versus preço médio. Aqui, ó, que legal. Preço médio. E ele faz um comparativo com os primeiros 9 meses de 2020. E aí você consegue ver o quê? Elasticidade, variação, delta preço, delta volume. Então olha o que está acontecendo aqui, ó. Nessas unidades de negócio, o delta preço foi de quase 27%. Ou seja, houve um aumento em relação aos primeiros 9 meses de 2020 de 27% aí no preço, que resultou numa queda de volume de menos de 20%. Então 19,6%. Então a elasticidade é baixa. Então isso é bom. Por quê? Porque em termos de elasticidade, parece que está fazendo sentido você repassar isso para o preço, porque a queda de volume está sendo muito pequena. Legal? Tá? Então, quando você pega unitariamente, marginalmente, parece que o aumento de margem aqui ele vai compensar porque a queda de volume é muito baixa. Só que você precisa fazer a conta com todos os custos fixos para você saber se esse negócio faz sentido ou não. Por quê? Será que 20% de queda de volume ele não vai fazer um impacto, não vai trazer um impacto muito grande na baixa de diluição de custo fixo que a empresa tem? Esse é um ponto relevante. Então, olha a encruzilhada que a M. Dias Branco tá. Eu vou mostrar para vocês aqui que o nível de ocupação com esse volume menor, caiu de 76,9% o nível de ocupação da fábrica para 60,4%. Tá? Para quem trabalha em indústria sabe, né? 16 pontos percentuais de queda de nível de ocupação é a diferença de um negócio rentável para um negócio com muito prejuízo. Muito prejuízo mesmo. E como que você consegue ver essa diluição a menor de custo fixo, Renato? Você vê aqui no EBITDA, né? Então, o EBITDA aqui, a receita ela aumentou 1,8, só que o custo aumentou 9,4. Legal. O que fez o EBITDA cair 35,9 quando você coloca todas as despesas que também são despesas fixas. Legal. Então a margem EBITDA caiu de 14,1 para 8,9. O EBITDA caiu 36%. Está compensando essa estratégia de repasse de preço? Aparentemente, pelos financials, não. Em termos de estratégia, está perdendo market share. A gente viu, perdendo 2 pontos percentuais aí nas 2 principais unidades de negócio. Então, se financeiramente não está fazendo sentido, em termos de competição, talvez não também, qual que é a justificativa para você fazer isso? Então, já era um questionamento que o mercado fazia na estratégia de precificação da M. Dias Branco. Só que agora tem um componente novo, que é o quê? O custo vai aumentar? Não, já aumentou. O custo já aumentou. Tá? Isso vai influenciar no aumento do custo aqui da M. Dias Branco? Provavelmente já nesse primeiro trimestre de 2022. O que a M. Dias Branco vai fazer? Ela vai repassar esse aumento do custo para o preço, e vocês viram que o aumento de custo ele é significativo. Só que, se ele fizer isso, você recompõe um pouco de margem, só que a diluição de custo fixo ela vai ficar uma porcaria ainda maior. E aí, será que em termos de EBITDA, margem EBITDA, isso vai compensar? Vamos ver o que os estrategistas da M. Dias Branco vão tomar de decisão nas próximas semanas, né? Está subindo aqui alguns vídeos interessantes
sobre notícias do passado aqui que a gente fez aqui do BTC News. E não se esqueça de se inscrever no canal para você ter acesso aos próximos vídeos que a gente vai fazer nas próximas semanas. Um abraço!